Queridos, a Bíblia vai mencionar que Paulo faz uma oração ao Senhor. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E quando Paulo, querido, faz essa oração ao Senhor, ele pede ao Senhor que retire dele um espinho que o incomodava. E Deus disse o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, sabe o que o Senhor está dizendo para ele? Ei, a minha graça é o suficiente. Será que você está preparado para ouvir o não de Deus? Querida, essa semana eu vi uma história de um pastor contando que um homem estava muito enfermo à beira da morte. E ele pediu à sua esposa que pegasse na caixinha de promessa um versículo para ele. E ele, com a voz muito cansada, ele disse: vai lá, pega para mim. E ela foi lá e pegou, e ela, sem graça de ler, olhando para ele com um rosto meio estranho, ele disse assim: lê. E ela leu: estarás comigo hoje no paraíso. Ele falou: outra, porque ele não esperava ouvir aquilo, meu irmão, minha irmã, mas foi aquela promessa naquele momento que acabou vindo sobre a vida dele, e ele ficou preocupado. E, querido, mas voltando para Paulo, mesmo, querido, que a resposta não fosse aquela que Paulo esperava, essa resposta de Deus para a sua vida fez Paulo crescer muito espiritualmente. Paulo começou a viver sobre a graça, sobre a fé de Deus. E Paulo cresceu muito espiritualmente, a ponto de dizer uma frase que muitas pessoas hoje dizem na terra, ou colocam ali, realmente colado nos seus carros: tudo posso naquele que me fortalece. Só que quando Paulo está dizendo isso, querido, ele está dizendo o seguinte: eu aprendi a enfrentar a vida. Paulo está dizendo isso porque ele falou: olha, eu sei viver na abundância e sei viver na escassez. Eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco. Eu sei enfrentar o perigo, sei enfrentar realmente a alegria. Mas ele está dizendo claramente: em tudo isso, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: ei, eu aprendi a me gloriar nas minhas fraquezas também. Paulo está dizendo frases, querido, que muitas pessoas dizem por aí, e Paulo está mencionando claramente. Uma das frases de Paulo foi: ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Outra frase que Paulo menciona é o seguinte: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Querido, quando nós permitimos Cristo viver em nós, tudo começa a ficar diferente ao nosso redor. Ou seja, a vontade de Deus começa a ser soberana sobre nós e nós começamos a entender a vontade de Deus para nós. Embora muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, mas entendemos o seguinte: a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e ela é agradável para as nossas vidas. E, querido, Paulo, ele é um grande exemplo da fé. Paulo começa a conviver com tantas coisas, mas em nenhum momento ele larga a graça, ele larga a fé dele. E ele diz a seguinte frase: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É um homem que viveu espiritualmente todos os anos de sua vida para Cristo. E ele está dizendo: olha, eu enfrentei muita coisa, eu combati muita coisa, mas eu estou aqui encerrando a minha carreira. Mas uma coisa eu não deixei na minha vida: a minha fé. E sabe o que Paulo está dizendo agora? Sabe o que está me esperando? A coroa da vida que Deus preparou para mim. Ele falou: olha, eu corri até aqui, estou terminando a minha carreira, guardei a minha fé e estou esperando agora a promessa de Deus sobre a minha vida, a coroa da vida. Queridos, eu aprendo muito com este homem. Este homem é um grande exemplo de fé para cada um de nós. Só entenda uma coisa na sua vida: viva a vontade de Deus, viva debaixo da graça de Deus, viva na fé do Filho de Deus, e a única coisa que no final da sua história te espera é um lugar chamado paraíso, Nova Jerusalém, a coroa da vida, morar eternamente com o teu Deus. Então, querido, seja qual for a vontade de Deus para a tua vida, você diga o seguinte: Senhor, a tua graça me basta. E diga sempre: Senhor, embora às vezes eu não entenda a tua vontade, eu te amo e eu quero seguir ao Senhor com fé,
até chegar no céu. Querido, a tua esperança é fazer todos os dias a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus te levará ao céu. Que Deus te abençoe.